Lucas Martins era um milionário de sucesso, obcecado pela qualidade e por um serviço impecável. Quando surgiram queixas sobre uma das localizações do seu restaurante, ele decidiu agir pessoalmente. Para evitar chamar a atenção, optou por ir disfarçado e experienciar o local como um cliente normal. Vestido de forma simples, Lucas entrou no restaurante numa tarde nublada. A decoração rústica tinha potencial, mas era evidente que o local precisava de mais cuidado. Mesas desalinhadas e um chão que pedia uma vassourada. Antes que pudesse observar mais, foi recebido por Clara, uma jovem empregada de mesa que, apesar de sobrecarregada, ofereceu um sorriso caloroso e uma atitude acolhedora. Clara levou a uma mesa junto à janela e continuou a atender outros clientes. Lucas rapidamente notou os seus esforços incansáveis, movendo-se de um lado para o outro com eficiência e agilidade, compensando claramente a falta de pessoal. Mesmo com sinais visíveis de exaustão, ela fazia questão de perguntar aos clientes se precisavam de mais alguma coisa, mantendo sempre a sua atitude amigável. Enquanto Lucas observava, sentiu a tensão no ambiente. Um gerente de ar severo ladrava ordens a Clara sem qualquer reconhecimento ou encorajamento. Ainda assim, ela continuava com dedicação e profissionalismo. Lucas pediu um prato simples e usou o tempo de espera para analisar o serviço e a dinâmica do local. Quando o prato chegou, Clara, embora apressada, fez questão de verificar se estava tudo bem. Lucas respondeu positivamente, e ela sorriu com alívio, mostrando o quanto valorizava a satisfação do cliente. Ele notou que, apesar do trabalho árduo de Clara, a gerência parecia ser a raiz dos problemas do restaurante. Ao sair, Lucas tinha a certeza de uma coisa: Clara era o pilar que mantinha aquele lugar de pé. Mas ele precisava de aprofundar a investigação para entender completamente o que se estava a passar. Determinado, Lucas prometeu voltar e encontrar soluções, começando por saber mais sobre a humilde e dedicada empregada de mesa que tanto o impressionara. Clara sempre acreditou que a vida era feita de altos e baixos, mas nos últimos anos parecia que os baixos se tinham acumulado demasiado. Aos 28 anos, era mãe solteira de 2 adoráveis meninos gêmeos, Juan e Miguel, de apenas 4 anos. Quando descobriu que estava grávida, pensou que o namorado ficaria ao seu lado. Mas a realidade foi dura. Ele partiu assim que soube, fugindo da responsabilidade sem olhar para trás. Desde então, Clara dedicou-se aos filhos. Eles eram a sua maior alegria e força, dando-lhe a determinação para enfrentar cada dia. Muitas vezes, ela perguntava-se se a vida alguma vez ficaria mais fácil, mas rapidamente se lembrava que não estava sozinha. Ela tinha os seus meninos, e isso era mais do que suficiente para ela. Clara começou a trabalhar no restaurante para conseguir pagar as contas. A sua rotina diária era um turbilhão. De manhã cedo, deixava os meninos na creche do bairro e corria para apanhar o autocarro para o trabalho. O salário não era muito, mas ela fazia tudo o que podia para dar aos filhos a melhor vida possível. No trabalho, Clara era conhecida pela sua gentileza e pela forma como tratava cada cliente que entrava pela porta. Para ela, cada cliente era especial, e ela fazia questão de cumprimentar todos com o mesmo sorriso sincero. Talvez por isso muitos clientes habituais pedissem sempre para se sentar na sua secção. Fazia a diferença sentir-se genuinamente cuidado por alguém que parecia verdadeiramente empenhado em prestar um serviço excelente. Mesmo assim, os seus dias no restaurante eram desafiadores. A equipa era reduzida, e o gerente não facilitava as coisas. Ele estava sempre a pegar no pé dela, criticando pequenos detalhes e nunca reconhecendo o seu trabalho árduo. Clara, no entanto, optou por não se deixar abater. No fundo, agarrava-se à esperança de que a sua dedicação fosse um dia reconhecida. Desde a sua primeira visita, Lucas vinha observando tudo isto de perto. No seu disfarce de cliente comum, passava despercebido, mas ficava cada vez mais fascinado pela ética de trabalho de Clara. Era claro que, apesar das dificuldades, ela mantinha uma atitude exemplar, e era impossível ignorar a energia positiva que ela trazia para a sala, mesmo no meio dos desafios diários. Um dia, Lucas testemunhou uma situação em que outro cliente se queixou, aparentemente sem motivo. Clara lidou com a queixa com a postura mais calma e profissional que Lucas alguma vez vira. Com um sorriso, ouviu pacientemente o cliente e fez o seu melhor para resolver o problema. Lucas sabia que não era fácil manter a compostura em tais situações, mas Clara fazia parecer fácil. Cada visita deixava Lucas mais intrigado. Como é que alguém conseguia manter-se tão focado e gentil num ambiente tão exigente? Então, ele percebeu, havia mais em Clara do que ele imaginava. Para ela, não era apenas um emprego, era uma missão. Através de cada pequeno ato de bondade e foco, Clara parecia estar a tentar tornar o mundo um lugar melhor, mesmo que fosse apenas no pequeno espaço do restaurante. E era isso que fazia Lucas voltar. Havia algo em Clara que o inspirava, um tipo de brilho que não se via com frequência.
Ele ainda não tinha a certeza do que fazer com estas observações, mas sabia que Clara teria de ser uma parte vital da solução que ele imaginava para o restaurante. Ele começara a vê-la não apenas como uma funcionária exemplar, mas como um modelo de resiliência e bondade num mundo que muitas vezes parecia indiferente. Os dias passaram, e Lucas continuou a visitar o restaurante disfarçado, ficando cada vez mais impressionado com Clara a cada visita. Mas um dia, a atmosfera estava diferente. O restaurante estava movimentado, com mesas ocupadas em todos os cantos. Clara corria de um lado para o outro, tentando servir toda a gente com o seu calor habitual. Da sua mesa de sempre, Lucas observava cada movimento dela com preocupação. Ele sabia que, quando a cozinha estava sobrecarregada de pedidos, Clara precisava de apoio, mas era claro que esse apoio não viria do gerente. Foi então que Roberto, o gerente, interveio. A sua própria postura denunciava o tipo de pessoa que ele era. Confiante, talvez demasiado, como se estivesse sempre à procura de alguém para culpar pelas suas frustrações. Lucas sentiu a tensão no ar quando Roberto se aproximou de Clara. Mais depressa, Clara. Aquela mesa VIP está a queixar-se outra vez, ladrou Roberto, o seu tom agressivo a atrair olhares de surpresa dos clientes próximos. Estou a fazer o meu melhor, Roberto. A cozinha está sobrecarregada, e, começou Clara, mas ele interrompeu-a, a sua voz a pingar desdém. O teu melhor não é suficiente. Os clientes ricos são a razão pela qual este lugar se mantém aberto. Se não consegues lidar com eles, talvez devesses procurar outro emprego, disse Roberto, os seus olhos frios fixos nos dela. Clara tentou manter a compostura, mas Lucas conseguia ver a mágoa nos seus olhos. Ela hesitou, procurando as palavras certas, mas Roberto continuou a sua tirada. E não te esqueças, tratar bem os clientes normais é apenas um detalhe. O que importa é o dinheiro que eles trazem. Agora, faz o teu trabalho bem feito, ou já sabes as consequências. As suas palavras cortaram Clara como uma faca. Sim, senhor. Farei o meu melhor, respondeu ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Claramente, ela estava a lutar para não chorar, e Lucas não aguentava mais ver aquilo. Um nó formou-se no seu estômago ao ver a dor de Clara. Era como se a injustiça estivesse a gritar nos seus ouvidos. Roberto, isso não é justo, disse Lucas em voz alta, levantando-se da sua mesa. Até ele ficou surpreendido com a sua ousadia. O que faria agora? Revelaria a sua identidade ou manteria o disfarce? Roberto virou-se para Lucas com a expressão de quem não gostava de ser interrompido por clientes. E você é? Perguntou ele, o seu tom sarcástico e desdenhoso. Apenas um cliente, mas não posso ficar aqui a ver você tratar uma funcionária com tanto desrespeito. Ela merece mais do que isto, disse Lucas, sentindo que as suas palavras mal arranhavam a superfície do que ele queria dizer. Clara olhou para Lucas, surpreendida e nervosa. Não precisa, começou Clara, mas Lucas silenciou-a com um gesto. Desculpa, Clara, não consigo ficar calado, disse ele com firmeza. Roberto olhou entre Clara e Lucas como se estivesse a avaliar se a situação valia a sua atenção. Ouve, amigo, as coisas aqui funcionam de acordo com as minhas regras. Se não gostas, estás à vontade para sair. Mas a Clara precisa de aprender a dar prioridade aos clientes que realmente importam, disse Roberto, a sua arrogância evidente. Uma onda de raiva percorreu Lucas. Achas que o valor de uma pessoa se mede pela quantidade de dinheiro que ela tem? Perguntou ele. Se não consegues respeitar a tua equipa, então és tu quem precisa de reavaliar. A Clara trabalha arduamente para servir toda a gente, e não merece ser tratada assim. Clara, ainda visivelmente abalada, sentiu uma mistura de gratidão e preocupação por Lucas. Não queria que ele fosse alvo de alguém tão agressivo como Roberto. Por favor, não discuta por minha causa, disse ela, colocando uma mão no seu braço. É melhor deixar passar. Não, Clara, disse Lucas, determinado. Está na hora de alguém se impor. Roberto, no entanto, não estava disposto a deixar o assunto morrer. Se tens algum problema, estás à vontade para sair e não voltar. Não precisamos de clientes a meterem-se nos nossos negócios, disse Roberto, cruzando os braços numa postura desafiadora. Lucas respirou fundo, ciente de que estava numa situação difícil. Queria ajudar Clara, mas era claro que qualquer movimento que fizesse poderia agravar a situação. Mantendo o olhar firme, ele respondeu, sabes, Roberto, eu posso sair, mas não sem dizer que tu és a razão pela qual este restaurante pode estar a perder clientes. Um dia, alguém vai ter de se olhar ao espelho e perguntar por que é que os funcionários estão sempre infelizes. Roberto franziu a testa, mas Lucas não vacilou. Ele virou-se para Clara, que ainda parecia visivelmente abalada. Clara, por favor, lembra-te do quanto a tua dedicação significa para todos aqui.
O teu trabalho é valioso. Não deixes que ele te faça sentir o contrário. Roberto estava a perder a paciência. Chega. Não estás aqui para nos dar lições. Se não gostas das minhas regras, estás mais do que à vontade para sair do restaurante, gritou ele. Talvez devesse, disse Lucas, começando a afastar-se. Sentia a sua frustração aumentar. À sua frente estava uma mulher a lutar para fazer o seu trabalho, e ele não podia simplesmente ficar calado. Mas não sou o único que vê isto. Os clientes que se sentem maltratados vão notar, e quando saírem, a culpa é tua. Clara não sabia para onde olhar. Sentia-se dividida entre a preocupação com a situação e a gratidão por Lucas a defender. Lucas, podes meter-te em sarilhos aqui, sussurrou ela ansiosamente. Ele pode ser muito vingativo. Talvez esteja na hora de as coisas mudarem, Clara. Mereces trabalhar num lugar onde sejas tratada com respeito e dignidade. Ninguém devia ter de suportar o que tens passado, assegurou-lhe Lucas, os seus olhos ainda fixos em Roberto. Chega de conversa. Gritou Roberto, perdendo completamente a compostura. Se não saíres agora mesmo, chama a segurança. Lucas respirou fundo outra vez, percebendo que a situação estava a sair do controlo. Ele lançou a Clara um olhar de compreensão, sentindo a sua crescente preocupação tanto com a potencial chamada à segurança como com o risco para o seu emprego. Está tudo bem, Clara. Eu saio. Mas fica a saber disto, não serei intimidado por alguém como tu, Roberto. O que estás a fazer aqui é vergonhoso, e se tens alguma dignidade, vais refletir sobre isso antes que seja tarde demais, disse Lucas antes de sair. Ao sair, sentiu uma mistura de alívio e frustração. Uma parte dele desejava poder ter feito mais, ter se imposto ainda mais firmemente por Clara. Mas sabia que o que tinha feito era, pelo menos, um começo. Lá dentro, Clara ficou imóvel, o coração a acelerar. Ansiava por uma sensação de segurança, mas a cena tinha despertado algo dentro dela. As palavras de Lucas fizeram-na pensar mais profundamente sobre a sua situação. Quanto tempo mais poderia ela suportar tal humilhação? Sabia que precisava de agir. Esta não seria a última vez que Lucas visitaria o restaurante. Ele não podia afastar-se do confronto que tinha iniciado. Tinha de encontrar uma forma de ajudar Clara, não apenas como cliente, mas como alguém empenhado em fazer as mudanças que o local tão desesperadamente precisava. Após a cena embaraçosa entre Lucas e Roberto, não mudou muito na atmosfera do restaurante. Clara ainda enfrentava o mesmo stress diário, mas algo dentro dela sentia-se diferente. A sua determinação fora renovada, mesmo depois da humilhação. Lucas, por outro lado, decidiu que não se afastaria. Queria continuar a apoiar Clara, mesmo que de formas subtis. A cada visita, Lucas prestava mais atenção às pequenas coisas. Num dia particularmente movimentado, ele viu Clara a tentar gerir uma mesa grande enquanto jonglava uma fila de pedidos pendentes. Reconhecendo que ela estava sobrecarregada, Lucas decidiu dar um passo simples, mas significativo. Olá, Clara, cumprimentou ele quando ela se aproximou, pouco antes de chegar à sua mesa. Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Teria todo o gosto em ajudar. Ela pareceu um pouco surpreendida. Lucas? Não, não. Não quero que te preocupes com isso. É só mais um dia atarefado. Além disso, o gerente não gostaria de ver um cliente na cozinha. Eu consigo lidar com isto, disse Clara, forçando um sorriso nervoso. Claro que consegues. Mas não te preocupes, o Roberto não me vai ver. Que tal eu ir à cozinha buscar umas bebidas para ti? Assim, é uma coisa a menos com que te preocupas, insistiu Lucas, tentando tranquilizá-la. Ela hesitou por um momento e depois concordou, um sorriso genuíno a espalhar-se pelo seu rosto. Está bem. Se achas que consegues, brincou ela, os olhos a brilhar. Lucas levantou-se e foi para a cozinha. Quando voltou, trazia mais algumas bebidas e sentiu-se aliviado ao ver a gratidão no rosto de Clara enquanto lhes entregava. Obrigada, Lucas. Nem imaginas o quanto isto ajuda, disse ela, apreciando claramente o gesto simples. Com o tempo, Lucas continuou a fazer pequenos gestos como estes, e eles começaram a formar um laço entre eles. Ele perguntava frequentemente sobre os filhos de Clara, o que estavam a aprender na creche e se ela tinha planos para o fim de semana. Clara falava deles com um brilho amoroso nos olhos, e Lucas gostava de ouvir cada palavra. Num dia tranquilo, enquanto Lucas estava sentado à sua mesa habitual, notou Clara sentada numa cadeira no canto do restaurante, com ar exausto. Olá, Clara, como te sentes hoje? Perguntou Lucas, levantando-se rapidamente e aproximando-se dela. Oh, Lucas, não precisavas de sair da tua mesa por minha causa, respondeu ela,
tentando disfarçar a sua fadiga. Estou aqui para isto. Não pareces bem. A carga de trabalho é demasiado pesada. Ela suspirou, parecendo por um momento que poderia desabafar. Só um pouco cansada, sabes? É difícil lidar com o comportamento do gerente. A pressão nunca alivia. É sempre alguma coisa, e ele nunca oferece qualquer reconhecimento, apenas críticas, disse Clara, com uma pitada de tristeza nos olhos. Isso não é justo, Clara. Trabalhas tanto e, no entanto, és tratada assim, respondeu Lucas, a raiva a crescer dentro dele perante a injustiça. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso deste emprego para cuidar dos meus filhos. Não posso simplesmente desistir, suspirou Clara, a sua voz cheia de desespero. Às vezes, só queria que as coisas fossem mais fáceis, para mim e para eles. Lucas olhou para ela, percebendo que os seus sentimentos por ela se tornavam mais fortes a cada momento que passava. És uma mulher incrível, Clara. Admiro a tua força. Sei que não é fácil, mas não estás sozinha. Estou aqui e farei tudo o que puder para ajudar, disse ele sinceramente. Clara deu-lhe um sorriso suave, claramente comovida pelas suas palavras. Obrigada, Lucas. Ter alguém que se importa faz realmente a diferença. Ser mãe solteira é uma luta constante. Tenho de manter tudo unido pelos meus filhos. Lucas fez uma pausa, aproveitando este momento de ligação para observar mais de perto. Começou a notar quanta pressão Clara sofria todos os dias, como isso se refletia no sorriso cansado e nas olheiras debaixo dos seus olhos. No entanto, ela continuava com uma força interior que ele achava profundamente admirável. Isso inspirou a agir. Talvez um dia tenhas o teu próprio restaurante, um lugar onde sejas verdadeiramente valorizada, disse Lucas, olhando profundamente nos seus olhos. Isso seria um sonho, Lucas, mas é difícil ter fé num sonho quando a realidade é tão dura, respondeu Clara, baixando o olhar como se as palavras fossem demasiado pesadas para carregar as suas esperanças. E se eu te dissesse que toda a grande conquista começa com um sonho? Perguntou Lucas, pegando gentilmente na sua mão. Já pensaste como seria o teu próprio restaurante? Como o imaginarias? Clara olhou para ele, intrigada. Um sonho é bom, mas a realidade. Só gerir as coisas aqui já é suficientemente difícil. Não tenho a certeza se conseguiria. Eu acredito que conseguirias, Clara. Tens um dom incrível para fazer as pessoas sentirem-se bem-vindas. Isso é algo raro, disse Lucas, encorajando-a. A forma como cuidas de cada cliente é algo que a maioria dos gerentes de restaurante nunca aprende. Por um momento, a expressão de Clara iluminou-se, e Lucas sentiu que tinha tocado numa parte dela que raramente revelava. Achas mesmo que eu conseguiria? Um lugar onde as pessoas se sentissem bem-vindas? Perguntou ela, um brilho tímido de esperança nos seus olhos. Absolutamente. Já o fazes todos os dias. Mereces um lugar onde os teus esforços sejam verdadeiramente apreciados. E imagina os teus filhos a crescerem num espaço onde tu és a chefe, onde a tua visão é respeitada. Isso também seria inspirador para eles, disse Lucas, o seu tom cheio de encorajamento. Ela olhou para ele com uma mistura de incredulidade e emoção nos olhos. Não tenho os recursos. É o tipo de vida com que a maioria das pessoas só pode sonhar, disse Clara, a sua voz a falhar com a emoção. Lucas abanou a cabeça, determinado. Bem, sonhar não custa nada. Mas o que estou a tentar dizer é que não importa onde começas. O que importa é para onde queres ir. E eu quero ajudar-te a chegar lá, se me permitires. Clara sorriu, embora os seus olhos ainda estivessem ligeiramente marejados. Isso é muito gentil da tua parte, Lucas. Não tenho a certeza se mereço tanta fé. Não se trata de merecimento. Trata-se de potencial. Tens tanto para oferecer, Clara, respondeu ele com convicção. Estarei aqui para apoiar qualquer caminho que escolhas. Enquanto conversavam, Lucas percebeu que a ligação deles se tornava mais forte. A empatia nas suas palavras, os olhares trocados e até os momentos de silêncio falavam mais alto do que 1000 palavras. Obrigada. Às vezes, só ouvir que tens amigos pode fazer toda a diferença, disse Clara finalmente, a sua confiança a começar a brilhar novamente. Sinto que não estou tão sozinha, afinal. Definitivamente não estás sozinha, respondeu Lucas, o seu coração a aquecer-se com a vulnerabilidade de Clara. Estou aqui para o que precisares. E quanto mais tempo passo aqui, mais vejo o quão especial és. Naquele momento, Clara sorriu genuinamente, como se um fardo pesado tivesse sido levantado dos seus ombros. Talvez eu deva sonhar um pouco mais. E quem sabe, talvez um dia esta pequena conversa se torne realidade.
Lucas sentiu que juntos estavam a começar a moldar algo significativo. Ele tinha os meios para apoiar, e Clara começava a ver que os seus sonhos eram válidos. Juntos, poderiam criar um futuro melhor, não só para ela, mas para todos à sua volta. Enquanto a conversa continuava, Clara sentia-se mais forte. Já não era apenas uma empregada de mesa sob pressão, mas uma mulher com a possibilidade de sonhar. E ao olhar para Lucas, viu alguém disposto a caminhar ao seu lado, encorajando-a a acreditar em si mesma. Devemos adicionar um pouco de diversão para aqueles que leem os comentários. Escrevam frango frito nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Com o passar dos dias, Lucas não conseguia tirar Clara da cabeça. Cada visita ao restaurante apenas reforçava a sua necessidade de fazer algo para mudar a sua situação. Ele estava cada vez mais preocupado com o ambiente opressivo em que Clara trabalhava, e a atitude arrogante de Roberto pesava na sua consciência. Lucas precisava de um plano, mas como poderia confrontar a questão sem revelar a sua identidade? Sentado à sua mesa habitual, Lucas começou a anotar ideias num guardanapo. Ele queria criar um ambiente mais justo para Clara e a equipa, mas a sua mente estava dividida entre agir rapidamente e revelar quem ele realmente era antes de estar pronto. Se eu simplesmente despedir o Roberto, o que acontecerá com a Clara? E se eu for rejeitado? Poderia até piorar as coisas para ela, pensou Lucas, passando nervosamente o lápis sobre o papel. Enquanto isso, Clara travava as suas próprias batalhas. O stress batia-lhe à porta não só no trabalho, mas também em casa. As contas acumulavam-se, e a creche dos meninos tinha aumentado as mensalidades. Como vou lidar com isto? Murmurou Clara para si mesma enquanto preparava o jantar, os seus pensamentos a girar como uma tempestade. Como posso continuar a trabalhar sem me sentir tão esgotada? Numa noite, Clara sentou-se à mesa com os gêmeos, tentando manter um sorriso no rosto enquanto eles brincavam. João olhou para ela com curiosidade e perguntou: Mãe, por que estás com ar tão sério? O restaurante não é divertido. O coração de Clara afundou com a pergunta. Oh, meus amores, às vezes o trabalho pode ser difícil, mas está tudo bem. É apenas parte da vida. Ela tentou responder com alegria, mas os seus olhos traíam a pressão que sentia. Depois do jantar, enquanto os meninos brincavam no sofá, Clara decidiu que precisava de falar com alguém. Pegou no telefone e ligou à sua amiga Isabela, que sempre fora uma fonte de apoio. Olá, Isa. Podes vir cá um bocadinho? Preciso mesmo de um ombro amigo. Isabela chegou rapidamente e, ao ver Clara, percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Parece sobrecarregada, perguntou Isabela enquanto se sentavam no sofá. É o trabalho. O Roberto está cada vez mais difícil de aturar, e sinto que estou a afundar. Além disso, as contas estão a acumular-se. Não sei como lidar com tudo, confidenciou Clara, a sua voz a tremer. Precisas de falar com ele, Clara. Não podes continuar assim. Esta pressão não te faz bem, disse Isabela, preocupada. Eu sei, mas e se isso me custar o emprego? Não sei o que faria. Mesmo sabendo que devia ser mais corajosa, tenho medo, admitiu Clara, a incerteza a encher os seus olhos. Isabela segurou a mão da amiga e olhou-a nos olhos. O que mais precisas é de apoio. Não estás sozinha, e precisas de te lembrar disso. Enquanto isso, Lucas conversava com o seu melhor amigo, Rafael, num bar próximo. Eles encontravam-se frequentemente quando Lucas precisava de conselhos. Profundamente pensativo, Lucas começou a partilhar o que o preocupava. Rafa, estou a pensar em como ajudar uma funcionária no meu restaurante. Ela merece ser tratada muito melhor, e sinto-me péssimo com o que está a acontecer. Mas o que estás exatamente a planear fazer? Não podes simplesmente aparecer de surpresa e revelar que és o dono. Isso poderia causar o caos, interrompeu Rafael. Precisas de pensar nisto com mais cuidado. Eu sei, mas ela é uma funcionária tão boa, e o gerente trata-a terrivelmente. Isso é algo que eu posso mudar, mas não quero que a Clara se magoe mais do que já está. Ela está a lutar todos os dias, explicou Lucas, a frustração clara na sua voz. Já consideraste que revelar-te pode ser uma má ideia? Ela pode sentir-se ainda mais pressionada ou até traída se descobrir tudo de uma vez. Às vezes, a verdade é mais difícil de lidar do que se pensa, aconselhou Rafael, tomando um golo da sua bebida. Lucas suspirou, refletindo sobre as palavras do amigo. Então, o que sugeres? Devo simplesmente ficar a ver enquanto as coisas pioram ainda mais. Não, mas precisas de ser inteligente. Talvez possas ajudar fazendo mudanças graduais. Não precisa de ser dramático. E quando for a altura certa, podes contar-lhe a verdade,
sugeriu Rafael, o seu tom uma mistura de preocupação e amizade. Lucas ficou em silêncio, a ponderar o conselho que Rafael lhe dera. Havia verdade nas suas palavras. Talvez houvesse uma forma de agir sem ser demasiado abrupto. O verdadeiro desafio era descobrir como fazer essas mudanças sem expor a sua identidade ou causar mais danos a Clara. Enquanto isso, Clara ainda estava mergulhada em pensamentos. Após a conversa com Isabela, sentia-se um pouco mais leve, mas o peso das suas responsabilidades ainda pairava. Sentada no sofá com as mãos entrelaçadas, olhou para os seus gêmeos que agora dormiam pacificamente. Quero um futuro melhor para vocês, murmurou ela, sentindo uma centelha de determinação e esperança acender-se dentro dela. No fundo, sabia que precisava de lutar por mais, não só por si mesma, mas também pelos seus filhos. Às vezes, só precisas de dar o primeiro passo, lembrou-se Clara de algo que Isabela tinha dito. Conseguiria ela fazê-lo? E como poderia superar o medo que a prendia? Nos dias que se seguiram, Lucas continuou a visitar o restaurante, prestando ainda mais atenção à forma como Clara interagia com os clientes. Ele notou que muitas das pessoas sentadas na sua secção pareciam confortáveis e felizes. Clara tratava toda a gente com um sorriso e uma paciência que não mostravam sinais de desgaste. Isso só fez Lucas admirar ainda mais a sua força. Olá, Clara, chamou Lucas quando a viu aproximar-se. Como foi o teu dia hoje? Um pouco melhor, mas o trabalho ainda é duro. A pressão nunca para, admitiu ela, suspirando enquanto endireitava as mesas. E em casa? Como estão os rapazes? Perguntou Lucas, tentando desviar a conversa para algo mais leve. Estão bem, graças a Deus. O João começou a desenhar e o Miguel está a aprender a contar. Eles fazem-me sorrir mesmo nos dias mais difíceis, respondeu Clara, o seu rosto a iluminar-se enquanto falava dos filhos. Isso é maravilhoso. Cuidar deles é o mais importante, e parece que estás a fazer um trabalho incrível, disse Lucas, sentindo a ligação deles a fortalecer-se a cada conversa. Ainda assim, em momentos como estes, Lucas não conseguia deixar de pensar nos planos que começava a traçar. Estava a ficar mais convencido de que precisava de fazer algo sobre a injustiça que Clara e outras como ela enfrentavam. A luta estava apenas a começar. Mesmo assim, Lucas sabia que o verdadeiro desafio estava pela frente. Precisava de ser inteligente e criar um plano que funcionasse. O seu foco permaneceria em Clara e na sua visão de um futuro melhor. O apoio dos seus amigos e o laço crescente que partilhava com Clara motivavam-no a continuar, mesmo quando os obstáculos pareciam esmagadores. Foi numa quinta-feira que Lucas decidiu que era a altura de agir. Ele passou dias a planear uma reunião especial com toda a equipa do restaurante, e a sua ansiedade era palpável. Enquanto se preparava, continuava a pensar em como a surpresa poderia mudar o ambiente de trabalho e, mais importante, ajudar Clara. Isto vai funcionar, murmurou para si mesmo enquanto revia a mensagem que enviara a todos. No restaurante, Clara preparava-se para mais um dia de trabalho quando recebeu a notificação sobre a reunião. Ela estava a ajudar a organizar as entregas. Clara, viste isto? O dono do restaurante convocou uma reunião para amanhã, disse Ana, uma colega de trabalho, enquanto misturava uma salada. Sim, vi. Sabes do que se trata? Estava a pensar se é algo sério, respondeu Clara, sentindo uma nuvem de incerteza a pairar sobre ela. Talvez seja sobre as queixas que temos ouvido, ou algo a ver com o Roberto, sugeriu Ana, parecendo preocupada. Espero que sim. Estava a pensar que, se for abordado, pode ser bom ou muito mau, disse Clara, refletindo sobre a atmosfera tensa em que todos trabalhavam. Outros funcionários juntaram-se à conversa, e em breve todos especulavam sobre o que poderia estar a acontecer. Ninguém conseguia afastar a ideia de que poderia ter algo a ver com o gerente, Roberto. Os sussurros na parte de trás da cozinha encheram o ar de ansiedade. Talvez seja a altura de pedir mudanças, quem sabe? Disse um funcionário, quase esperançoso. Os outros acenaram com a cabeça, mas permaneceram céticos, pois o medo de retaliação era grande. No dia da reunião, todos se reuniram na pequena sala de descanso. Lucas observou os rostos dos seus funcionários, notando a apreensão no ar. Olá a todos. Obrigado por terem vindo. Esta reunião é muito importante para mim, começou ele, tentando manter um tom calmo. Os funcionários estavam inquietos quando Lucas entrou na sala de reuniões. O que é que ele estava a fazer ali? Os sussurros começaram em todos os cantos e o ar estava denso de incerteza e especulação, especialmente para Clara. Isto não me cheira bem, sussurrou Clara a Ana, que estava ao seu lado. Ana deu um sorriso nervoso e simplesmente acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. Lucas respirou fundo, sentindo a tensão na sala, e continuou. Imagino que muitos de vocês estejam a perguntar por que estou aqui.
Deixem-me ir direto ao ponto. O meu nome é Lucas Martins. Sou o dono desta cadeia de restaurantes. Vim aqui disfarçado para entender o que se tem passado. Depois de observar durante algum tempo, percebi que precisamos de mudanças significativas. Quero que cada um de vós se sinta à vontade para partilhar as vossas opiniões. Todos vocês são essenciais para este restaurante, disse ele, a sua voz firme com determinação. A sala fervilhava de murmúrios. Os funcionários trocavam olhares perplexos, sem saber o que fazer da situação. Ninguém se sentia à vontade para falar, e Clara em particular estava atônita. Então, o Lucas fingiu ser apenas um cliente, pensou ela, questionando as suas verdadeiras intenções. Por que é que ele escolheu abordá-la desta forma? A mente de Clara estava a girar com perguntas e a confusão tomou conta dela. O que é que ele realmente queria? O que mais poderia estar em jogo com esta revelação? A sua incerteza deixava-a ansiosa, e a atmosfera na sala refletia o seu estado de espírito. Todos estavam ansiosos por entender o verdadeiro significado por trás da presença inesperada de Lucas na reunião. Foi então que Roberto percebeu que o seu emprego estava em risco após a revelação de Lucas e prontamente tentou elogiá-lo. Sempre suspeitei que havia algo de especial em si, Lucas. A sua postura sempre demonstrou liderança, disse Roberto, sorrindo de forma forçada enquanto se aproximava. Chega, Roberto, interrompeu Lucas, a sua voz firme. As coisas vão mudar aqui, e a primeira mudança é retirá-lo da gerência deste restaurante. Está despedido. Saia imediatamente. A declaração de Lucas trouxe uma mistura de alívio e apreensão entre os funcionários. Ninguém gostava verdadeiramente de Roberto, mas havia dúvidas sobre quem ocuparia o seu lugar. Não vão sobreviver sem mim, gritou Roberto, a sua voz a transbordar de raiva. Este lugar funciona por minha causa. Na verdade, Roberto, vamos safar-nos muito melhor sem si. Agora, por favor, saia do meu restaurante. O RH entrará em contacto consigo para discutir os detalhes da sua saída, disse Lucas, mantendo a sua calma e compostura. Roberto tentou argumentar, mas não encontrou apoio. Saiu do restaurante derrotado, enquanto a sala caía num silêncio sinistro. Os funcionários estavam atônitos, cheios de perguntas sobre o que viria a seguir. Lucas deixou claro que a mudança estava a chegar, mas como se desenrolaria. A incerteza pairava no ar e, embora todos estivessem curiosos, ninguém ousou quebrar o silêncio para fazer perguntas. A antecipação era palpável enquanto esperavam pelos próximos passos e atualizações sobre a gestão do restaurante. A atmosfera na sala de reuniões estava carregada após a revelação de Lucas e a demissão de Roberto. Clara ficou paralisada por um momento, a processar o facto de que o homem com quem falara tantas vezes, o homem que vira como um cliente normal, era na verdade o dono do restaurante. Sentiu uma mistura confusa de emoções, surpresa, mágoa e uma crescente admiração pela sua coragem. Ele poderia ter lidado com isto de tantas maneiras, mas optou por ir disfarçado. Porquê? Perguntava-se Clara enquanto os murmúrios continuavam à sua volta. O seu coração estava acelerado e a sua mente inundada de perguntas. O que é que isto significava para ela? O que é que Lucas realmente queria? Enquanto a sala fervilhava de atividade, Lucas notou o silêncio de Clara. Ele aproximou-se dela. Clara, sei que isto é muita coisa para assimilar. Também não foi fácil para mim. Acredita em mim, eu tive as minhas razões, disse ele, a sua voz cheia de sinceridade. Clara sentiu um aperto no peito, misturado com uma onda de desconfiança. Mas por que não me disseste a verdade desde o início? Por que te escondeste? Perguntou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Havia uma pitada de mágoa nas suas palavras, e ela não conseguiu contê-la. Eu precisava de ver como as coisas realmente funcionavam aqui. Queria conhecer a equipa e entender o que vocês passam todos os dias. Com a pressão do gerente, eu sabia que muitos de vocês não se sentiam à vontade para falar, explicou Lucas, tentando justificar-se. Fazia sentido, mas Clara ainda se sentia dividida. Então, tudo o que passámos juntos não foi real? Estavas apenas a observar-me? Perguntou ela, a dor evidente na sua voz. Não, Clara, não é assim que eu vejo. Tudo o que fiz, cada interação que tivemos foi real. Admiro a tua determinação e a tua ética de trabalho. Tu importas-te com cada cliente, e isso faz toda a diferença, respondeu Lucas, o seu olhar intenso e sincero. Ela sentiu uma pequena centelha de esperança ao ouvir isto, mas a desconfiança ainda a consumia. E agora, o que vai acontecer? Com o Roberto fora, isso significa que tudo vai mudar. Ser realista, Lucas. Como podes prometer que as coisas serão diferentes? Eu entendo a tua preocupação, Clara. A mudança não acontece da noite para o dia,
mas estou empenhada em fazê-la acontecer. E hoje, quero oferecer-te algo especial, começou Lucas. A tensão na sala começou a diminuir à medida que todos se concentravam nas suas palavras. Clara levantou uma sobrancelha, sentindo os seus nervos aumentarem novamente. O que queres dizer com algo especial? Quero oferecer-te o cargo de gerente. Mereces esta oportunidade. A tua ética de trabalho e o teu caráter são exatamente o que precisamos para mudar a cultura deste lugar, explicou Lucas, o seu tom firme. Um silêncio encheu a sala. Clara ficou sem palavras, o seu coração a acelerar. Mas eu não tenho experiência como gerente. Sou apenas uma empregada de mesa. A sua insegurança era clara na sua voz. Podes ser uma gerente que não dá apenas ordens, mas que realmente entende o trabalho. Já tens uma capacidade de liderança natural. E, mais importante, tu importas-te. Sabes como fazer as pessoas sentirem-se valorizadas, e é isso que realmente importa, disse Lucas. Clara olhou para os seus colegas. Todos tinham expressões de encorajamento e apoio. Mas ela ainda lutava contra as suas próprias inseguranças. E se eu não conseguir? E se tudo correr mal? Perguntou ela, a sua vulnerabilidade clara. E se correr bem? Perguntou Lucas, um sorriso esperançoso a formar-se no seu rosto. Esta é a tua oportunidade de brilhar, Clara. Não tens de o fazer sozinha. Estarei ao teu lado. Juntos, podemos criar um ambiente onde todos se sintam respeitados e felizes. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas ao pensar no que Lucas lhe estava a oferecer. Era mais do que apenas um cargo. Era uma oportunidade para mudar a sua vida e o ambiente à sua volta. Mas, mesmo assim, a ideia assustava-a. Preciso de pensar sobre isso, disse Clara, a sua voz a quebrar enquanto se virava para olhar pela janela, tentando não deixar as lágrimas caírem. Lucas aproximou-se um pouco mais. Eu entendo, e não quero que decidas agora, mas sabe que te apoiarei totalmente, não só a ti, mas também as tuas ideias. Juntos, podemos fazer isto funcionar. Os funcionários à sua volta começaram a levantar-se, e uma onda de apoio varreu a sala. Tu consegues, Clara, disse um colega. És a melhor escolha. Sim, nós acreditamos em ti, acrescentou outro funcionário, e Clara sentiu um calor no peito ao perceber que não estava sozinha. O apoio que estava a receber era genuíno e tocou-a profundamente. Clara respirou fundo, tentando processar todas as emoções. Obrigada, a todos. Nem imaginam o quanto isto significa para mim, disse ela, a sua voz a tremer. Mas eu nunca me imaginei numa posição como esta. Tudo o que sei é servir mesas e garantir que todos tenham uma boa refeição. E és fantástica nisso. Mas ser gerente não significa que tenhas de mudar quem és. O que já fazes, respeitar os outros e criar ligações, é o que faz um grande líder, assegurou-lhe Lucas, sentindo a sua confiança a começar a crescer. Clara olhou para Lucas, o homem que inesperadamente mudara a sua vida. Por que é que acreditas tanto em mim? Perguntou ela, ainda cheia de dúvida e insegurança. Porque vejo em ti algo que muitos outros não veem. Uma força incrível. És a definição de perseverança. E, acima de tudo, importas-te com os teus filhos, com as pessoas à tua volta. Isso reflete-se em tudo o que fazes, respondeu ele, o seu olhar genuíno e direto. Um silêncio caiu sobre a sala. Enquanto Clara absorvia as palavras de Lucas, o que ele dizia parecia vir de um lugar profundo. E ela começou a imaginar como seria assumir o papel de gerente, embora a sua mente ainda fosse uma tempestade de perguntas e medos. Quero mesmo fazer mudanças aqui, mas não posso perder o foco nos meus meninos. Eles vêm em primeiro lugar, expressou Clara, a sua preocupação evidente. E é exatamente isso que todos admiramos em ti. Os teus filhos são a tua força. E eles vão querer uma mãe que brilhe e lute pelos seus sonhos. O cargo de gerente pode ser uma forma de construires um futuro melhor, não só para ti, mas também para eles, enfatizou Lucas. As suas palavras pareceram tocar algo profundo no seu coração. Quero tentar, mas não posso prometer que serei perfeita, disse Clara, finalmente abrindo-se à possibilidade. Não te preocupes com a perfeição. O que importa é que te permitas tentar e crescer. Estaremos todos aqui para te apoiar. Vamos construir uma equipa forte onde todos se sintam valorizados, encorajou Lucas, sentindo que ela estava a dar um passo importante. As palavras de Lucas trouxeram um sorriso hesitante ao rosto de Clara. Talvez esta seja a minha oportunidade de realmente fazer a diferença, pensou ela, enquanto a ideia começava a tomar forma na sua mente. Quando estiveres pronta, podemos sentar-nos e discutir como começar a implementar algumas mudanças. Que tal fazermos um brainstorming de ideias juntos? Sugeriu Lucas calorosamente.
Sim, claro. Gostaria disso, respondeu Clara finalmente, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação a florescer dentro dela. Com um novo sentido de determinação, Clara virou-se para os seus colegas, agora certa de que eles fariam parte da sua jornada. Obrigada por acreditarem em mim. Estou pronta para dar o meu melhor, e espero que todos possamos trabalhar juntos para tornar este lugar algo especial. As palavras de Clara foram recebidas com aplausos e vivas de apoio. A atmosfera na sala mudou. Os funcionários estavam energizados pela ideia de um novo começo, um novo capítulo não só para Clara, mas para todos eles. Enquanto Lucas observava a cena, ficava mais convencido de que apoiar Clara tinha sido a escolha certa. Esta era a sua hora de brilhar, e ele esperava que, juntos, pudessem transformar o restaurante e criar um ambiente onde cada funcionário se sentisse valorizado e respeitado. Vamos divertir-nos um pouco com aqueles que só liam os comentários. Escrevam Pepsi Cola nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Embora a jornada estivesse apenas a começar, Clara sentia que tinha a força e o apoio para seguir em frente. No fundo, sabia que tinha ganho mais do que apenas um novo emprego. Tinha encontrado uma nova esperança, um novo propósito, e estava pronta para embarcar nesta nova aventura, não apenas como uma mãe determinada, mas como uma líder em ascensão. Após um dia tumultuado e cheio de revelações, Clara sentou-se à mesa da cozinha, a observar os gêmeos a brincarem com os seus blocos de construção. A decisão de aceitar o cargo de gerente ainda estava fresca na sua mente, e ela sentia-se como se estivesse prestes a embarcar numa jornada desconhecida, cheia de desafios e oportunidades. Serei boa o suficiente? Perguntava-se Clara, o coração pesado com a responsabilidade que estava prestes a assumir. Sabia que tornar-se a nova gerente significaria não apenas mudanças na sua rotina de trabalho, mas também na sua vida pessoal, algo que João e Miguel iriam, sem dúvida, sentir. Ela sorriu ao ver Miguel a tentar construir uma torre alta com os seus blocos, enquanto João arranjava cuidadosamente as cores num padrão perfeito. Espero poder ser uma gerente de que eles se orgulhem, sussurrou Clara, mais para si mesma do que para os rapazes. A memória do apoio e da crença de Lucas nela veio-lhe à mente, aquecendo o seu coração. No entanto, as dúvidas sobre confiança e segundas oportunidades persistiam. O facto de Lucas ter escondido a sua identidade ainda era algo que ela precisava de processar, mas não podia negar que ele parecia sincero nas suas intenções de mudar o restaurante. Apesar de tudo, Clara começou a ver as segundas oportunidades como um presente. Todos cometemos erros. Talvez esta seja a minha oportunidade de recomeçar e seguir em frente. O Lucas parece genuinamente interessado em ser um aliado, pensou Clara, deixando-se examinar as possibilidades com otimismo. No dia seguinte, Clara tinha uma reunião agendada com Lucas para discutir os primeiros passos na reestruturação do restaurante. Enquanto caminhava em direção ao seu escritório, uma onda de nervosismo transformou-se em determinação. Era hora de ver como poderiam transformar o local juntos. Quando Clara entrou na sala, Lucas estava a organizar alguns papéis na sua secretária. Ele levantou o olhar e sorriu ao vê-la. Clara, que bom que vieste. Por favor, senta-te, disse ele, indicando uma cadeira próxima. Obrigada, Lucas, respondeu Clara enquanto se sentava, tentando acalmar o seu coração acelerado. Tenho pensado muito no que discutimos e em como podemos tornar o restaurante um lugar melhor para todos. Lucas acenou com a cabeça, claramente satisfeito. Fico feliz por ouvir isso. Quero que saibas que terás todo o apoio para implementar as tuas ideias. Este é o momento de construir um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Clara respirou fundo, encontrando coragem nas suas palavras. Acho que podemos começar com algumas mudanças simples, como oferecer sessões de formação para a equipa, para que todos sintam que estão a crescer nas suas funções. Perfeito. Acho que isso dará a todos um sentido de valor e crescimento pessoal. E quanto ao ambiente de trabalho? Há algo que achas que devíamos abordar imediatamente? Perguntou Lucas, ouvindo atentamente. Sim, acho que precisamos de trabalhar na comunicação entre todos. Realizar reuniões regulares poderia ajudar a manter todos na mesma página e evitar mal-entendidos, sugeriu Clara, sentindo-se mais confiante ao partilhar as suas ideias. Lucas concordou imediatamente. Isso parece uma ótima maneira de garantir que todos se sintam ouvidos e incluídos. A tua perspectiva é realmente refrescante, Clara. Ela sorriu, sentindo-se energizada. As sombras da dúvida começaram a desvanecer-se perante o apoio evidente de Lucas. E sobre estratégias para atrair mais clientes? Estava a pensar em campanhas locais que pudessem destacar os nossos pratos de assinatura e a atmosfera acolhedora que queremos criar, propôs Clara. Isso é absolutamente perfeito. Precisamos de informar os clientes sobre o novo ambiente que estamos a criar, respondeu Lucas, impressionado com a sua iniciativa.
À medida que a reunião continuava, Clara sentia as barreiras entre eles a quebrarem-se. Lucas já não era apenas um chefe. Era um aliado genuíno, alguém determinado a construir algo maior e melhor ao seu lado. Quando a reunião terminou, Clara levantou-se, grata pela direção clara e pelo apoio tangível que sentia. Obrigada, Lucas. Sei que temos um longo caminho pela frente, mas sinto-me encorajada por tudo isto, disse sinceramente. E eu estou grato por te ter ao meu lado nesta jornada. Juntos, vamos conseguir, respondeu Lucas, o seu tom cheio de convicção e otimismo. Ao sair do escritório, Clara percebeu que o caminho pela frente não seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo com coragem e confiança. Não só por si mesma, mas para criar um futuro mais brilhante para os seus filhos e para toda a equipa. Agora, dependendo da sua liderança, Clara estava determinada a transformar o restaurante num lugar onde todos se sentissem valorizados e parte de uma grande família. Quando chegou a casa, Clara sentia-se revigorada. As ideias fluíam, e a ansiedade que sentira anteriormente fora substituída por um sentido de propósito. Sabia que teria de equilibrar as suas novas responsabilidades com a sua vida pessoal, mas estava confiante de que conseguiria. Naquela noite, ao deitar os seus rapazes, Clara pensou em como a vida podia ser imprevisível. Em apenas alguns dias, tudo o que ela conhecia tinha mudado. No entanto, aqui estava ela, pronta para enfrentar um novo desafio com o apoio de Lucas e da sua equipa. Depois que os gêmeos finalmente adormeceram, Clara sentou-se em silêncio na escuridão do quarto deles, a refletir sobre o quão longe tinha chegado, sobre as lutas e as vitórias. Sabia que o caminho pela frente estaria cheio de obstáculos, mas também de oportunidades. Com um suspiro profundo e um sorriso contente, Clara levantou-se, aconchegando os cobertores à volta dos corpos pacíficos de João e Miguel. Sentia-se grata pelas segundas oportunidades, por aqueles que acreditavam nela e por estar numa posição de mostrar que, com determinação e apoio, qualquer pessoa pode alcançar grandes coisas. Ao deitar-se naquela noite, Clara finalmente sentiu-se pronta para o que quer que o futuro reservasse. Estava confiante não apenas no que iria realizar como gerente, mas nas lições que passaria aos seus filhos. Que os sonhos são possíveis e que a determinação e a bondade nunca devem ser subestimadas. O restaurante tornar-se-ia não apenas um local de trabalho, mas um espaço de crescimento, mudança e esperança para todos. E isto era apenas o começo. Na manhã seguinte, Clara acordou sentindo-se animada mas nervosa. A nova responsabilidade pesava nos seus ombros, mas ela estava determinada. Depois de se arranjar e preparar o pequeno almoço, olhou para os gêmeos e sorriu. Pensou em como este era um novo capítulo e em como estava agora verdadeiramente pronta para fazer a diferença no trabalho. No restaurante, Clara estava determinada a mudar a atmosfera. Assim que chegou, deu uma rápida olhada ao espaço, imaginando como as mesas poderiam ser dispostas para parecerem mais acolhedoras. Bom dia, equipa, chamou ela ao entrar, enquanto a equipa a observava com antecipação. Bom dia, Clara, responderam todos em uníssono, alguns ainda parecendo um pouco hesitantes. Clara sentiu a ansiedade na sala, mas também notou uma energia renovada no ar. Gostaria de me encontrar com todos nos próximos minutos. Tenho algumas ideias que gostaria de partilhar, disse Clara com confiança na sua voz. Durante a reunião, Clara falou sobre a importância da comunicação aberta e do trabalho em equipa. Quero que este seja um lugar onde todos se sintam valorizados. Podemos alcançar isso juntos. Vamos começar a ter reuniões semanais para discutir o que cada um de nós pode fazer para contribuir e melhorar o nosso ambiente de trabalho, explicou ela, observando as reações dos seus colegas. Alguns membros da equipa começaram a acenar com a cabeça e a sorrir, encorajados a partilhar os seus pensamentos. Isso parece ótimo, Clara. É algo de que todos precisávamos, disse Ana, uma das empregadas de mesa mais antigas. Tenho estado a pensar em algumas formas de podermos melhorar as nossas técnicas de serviço. Maravilhoso, traga as suas ideias na próxima semana. Quero ouvir todos, respondeu Clara com entusiasmo. Ela sentia a sua confiança a crescer a cada palavra. Parecia que tinha finalmente encontrado o seu lugar. Após a reunião, Lucas aproximou-se de Clara com um sorriso de apoio. Fizeste um ótimo trabalho a liderar essa reunião. A equipa parece genuinamente entusiasmada com as tuas propostas, disse ele. Obrigada, Lucas. Sinto que estou a começar a ver a diferença que podemos fazer juntos, e foi ótimo ver a equipa tão receptiva, respondeu ela, os seus olhos a iluminarem-se de otimismo. E consigo ver o quanto estás a crescer. Estás a tornar-te uma líder natural, comentou ele, observando-a com admiração. Clara sentiu um rubor quente subir-lhe às bochechas com as suas palavras. Com o passar dos dias, Clara adaptou-se ao seu novo papel, e a sua relação de trabalho com Lucas aprofundou-se. Eles colaboraram de perto,
partilhando ideias e desenvolvendo novas estratégias para o restaurante. Lucas passava frequentemente pelo escritório de Clara para discutir planos, e a cada conversa, a ligação entre eles tornava-se mais forte. Numa tarde, enquanto reviam um novo menu, Clara olhou para Lucas. Sabes, estava a pensar em adicionar uma nova sobremesa. Algo que reflita a nossa identidade, talvez. Um bolo de chocolate com um toque especial, sugeriu ela, sorrindo. Parece delicioso, mas o que o tornaria especial? Perguntou Lucas, o seu olhar fixo no dela. A energia entre eles fez Clara sentir um aperto no estômago. Talvez umas raspas de laranja. Para lhe dar um toque fresco, pensou Clara em voz alta, os seus olhos encontrando os dele. Naquele momento, ambos sentiram algo mais profundo entre eles, algo para além do âmbito profissional. A sua ligação continuou a crescer, e as suas interações tornaram-se cada vez mais pessoais. Numa noite, enquanto a equipa se preparava para fechar, Clara virou-se para Lucas e disse: Tens sido um grande apoio para mim. Não sei como teria conseguido tudo isto sem ti. Lucas sorriu, a sinceridade evidente na sua expressão. Estou apenas a fazer a minha parte, mas também estou impressionado com a força que demonstraste. Devias ter orgulho de ti mesma. Tenho, mas não é só isso. Ter alguém como tu ao meu lado fez toda a diferença, admitiu Clara, o calor da sua proximidade a aprofundar a conversa. Lucas hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as suas palavras. Clara, és uma mulher incrível e tornaste-te uma parte tão importante não só do restaurante, mas também da minha vida. Sinto que o que temos é algo realmente especial. O seu coração acelerou. Ela não podia negar que havia algo mais entre eles, algo que tinha crescido tanto pessoal como profissionalmente. Tantas mudanças. Não esperava isto, mas tem sido maravilhoso, disse Clara com um sorriso tímido. Sinto que estou finalmente a encontrar o meu caminho, e tu tens sido uma parte tão essencial disso. A tensão no ar era quase tangível enquanto Lucas mantinha o seu olhar. Ele aproximou-se um pouco mais. Se estiveres disposta, gostaria de explorar mais esta ligação, não apenas como colegas, mas algo mais. Sinto que é uma química entre nós que não podemos ignorar. Clara sentiu as borboletas no estômago a agitarem-se novamente. Lucas, eu também sinto, mas tudo isto é tão novo. Estou a adaptar-me a ser gerente e a equilibrar a minha vida com os rapazes. Não quero que nada interfira com isso, respondeu ela, a sua voz tingida de hesitação. Eu entendo, mas não quero que isto pareça uma pressão para ti. Estou disposto a esperar o tempo que precisares. Ao mesmo tempo, quero que saibas que estou aqui para te apoiar em todos os aspectos da tua vida, disse Lucas, a sua voz calma e tranquilizadora. Clara olhou para ele, o seu coração a acelerar. Isso significa muito para mim. Só estou preocupada com o que pode acontecer se misturarmos trabalho e vida pessoal. Não quero complicar as coisas para ti ou para a equipa. Sei que és cautelosa, e adoraria que nos conhecêssemos melhor fora do trabalho. Talvez pudéssemos sair para tomar um café ou jantar um dia. Sem pressão, apenas duas pessoas a passarem tempo juntas, sugeriu Lucas. A ideia pareceu-lhe boa, mas também a deixou nervosa. Seria bom. Sim, podemos falar mais sobre isso, mas preciso de algum tempo para pensar, respondeu Clara, permitindo-se imaginar um futuro mais leve e feliz com ele. Claro, sem pressão. Apenas me avisa quando estiveres pronta, disse Lucas com um sorriso. Ele recuou ligeiramente, dando a Clara espaço para processar o que estava a acontecer, mas deixando claro que estava ali para ela. Naquela noite, enquanto Clara deitava os seus rapazes, os seus pensamentos estavam mais focados em Lucas do que em qualquer outra coisa. E se começarmos a sair? Irá afetar a minha capacidade de liderar? Perguntava-se a si mesma. Precisava de mais tempo para refletir e considerar este novo desenvolvimento nas suas vidas. Com o desenrolar da nova semana, Clara continuou a implementar mudanças positivas no restaurante. A equipa estava entusiasmada e empenhada, e todos pareciam mais próximos, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. À medida que se dedicava ao seu trabalho, a energia e o fluxo de trabalho melhoraram visivelmente. Clara percebeu que, com Lucas, estava a começar a criar um espaço onde todos podiam prosperar. Eles faziam brainstorming de novas ideias juntos, o que se tornava cada vez mais agradável. E estavam a tornar-se não apenas colegas, mas amigos íntimos. Um dia, enquanto revia o feedback da equipa, ela olhou profundamente nos olhos de Lucas e pensou em tudo o que tinham construído juntos. Acreditas mesmo que podemos tornar este lugar um exemplo de respeito e camaradagem? Perguntou Clara sinceramente. Não só acredito, Clara. Sei que podemos. Olha como a equipa respondeu às tuas ideias. O que trouxeste para a mesa é crucial para o sucesso deles,
respondeu Lucas com confiança. És a razão pela qual tudo está a dar certo. Naquele momento, Clara percebeu que estava a construir não apenas uma relação profissional com Lucas, mas algo que ia para além do trabalho. A ligação entre eles era evidente no cuidado e apoio que se davam mutuamente, fortalecendo-se a cada dia que passava. Lucas, sinto-me pronta para explorar o que poderíamos construir juntos, admitiu Clara, a sua voz cheia de determinação. O sorriso de Lucas alargou-se de entusiasmo. Tens a certeza? Estás mesmo pronta para dar esse passo? Sim, estou, respondeu Clara, clara e inabalável. Comovido pela alegria do momento, Lucas puxou Clara para perto e beijou-a apaixonadamente, selando o início de um novo capítulo nas suas vidas. O beijo foi gentil, mas cheio de promessas, uma ligação que transcendia o profissional e entrava no emocional, marcando o início de uma jornada cheia de esperança e novas possibilidades. As vidas de Clara e Lucas tinham mudado de formas que eles nunca imaginaram. Depois de abraçarem o amor um pelo outro, descobriram o quão bem se equilibravam, tanto pessoal como profissionalmente. Sob a liderança de Clara, o restaurante prosperava e a equipa sentia-se motivada e inspirada. Clara e Lucas eram mais do que apenas parceiros no trabalho, eram um casal que se apoiava em cada passo do caminho. Numa noite especial, Lucas decidiu que era a altura de levar a relação deles para o próximo nível. Queria celebrar não apenas o amor que partilhavam, mas também a nova vida que estavam a construir juntos. Clara, lembras-te da primeira vez que falámos sobre os nossos sonhos? Perguntou Lucas, segurando a sua mão enquanto caminhavam pelo parque local. Claro. Falaste em querer um restaurante onde todos se sentissem bem-vindos e felizes, e eu disse que queria fazer a diferença na vida das pessoas, disse Clara. O seu rosto iluminou-se com um sorriso. Exatamente. Acredito que, juntos, estamos a tornar esses sonhos realidade. Cada dia contigo faz-me sentir que somos mais fortes juntos, disse Lucas, parando para encarar Clara, segurando agora ambas as suas mãos. Lucas, fizeste-me acreditar em mim mesma novamente. Nunca pensei que pudesse ser tão feliz ou ter alguém ao meu lado que me entendesse verdadeiramente, respondeu Clara, o seu coração a acelerar. Lucas respirou fundo e tirou uma pequena caixa do bolso. Quero que saibas o quanto significas para mim, disse ele, abrindo a caixa para revelar um belo anel de noivado. Clara, queres casar comigo? A expressão de Clara mudou instantaneamente de surpresa para pura alegria. Oh, Lucas, é lindo. Sim, claro. Quero casar contigo. Lágrimas de felicidade escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para ele, dominada pela emoção. Lucas colocou o anel no seu dedo e eles abraçaram-se, envolvidos numa onda de amor e esperança. Mal posso esperar para construir a nossa vida juntos e começar uma família, disse Lucas, olhando nos seus olhos. A cerimónia de casamento realizou-se alguns meses depois, numa linda tarde de primavera. Amigos e familiares reuniram-se para testemunhar a união de Clara e Lucas. O restaurante onde se conheceram foi transformado num cenário mágico, cheio de flores e luzes cintilantes. Quando Clara entrou, os seus olhos brilharam ao ver Lucas à sua espera com um sorriso radiante. O ar estava cheio de amor e emoção. Durante a cerimónia, eles olharam profundamente um para o outro, prometendo estar ao lado um do outro em todos os desafios e alegrias que viriam. Lucas, prometo estar ao teu lado em todos os momentos, enfrentando desafios e celebrando alegrias com amor e compreensão, disse Clara, as suas palavras a tocar todos os presentes. E eu prometo ser o teu apoio, o teu parceiro na vida e no amor, respeitando quem és e tudo o que representas, respondeu Lucas sinceramente, a sua voz cheia de amor e devoção. Depois de trocarem os votos e serem oficialmente declarados marido e mulher, a celebração começou. Todos dançaram e desfrutaram da noite, regozijando-se com o amor que o casal tinha encontrado. Algumas semanas após o casamento, Clara decidiu que era a altura de partilhar uma notícia emocionante. Reunindo amigos e familiares em sua casa, Clara olhou para Lucas, o seu coração a bater forte. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Temos uma notícia muito especial para partilhar, começou CLA. RA, sorrindo nervosamente. O Lucas e eu estamos à espera de um bebê. Estamos muito entusiasmados por começar este novo capítulo nas nossas vidas. Vivas e aplausos encheram a sala enquanto todos celebravam o anúncio alegre. Clara e Lucas abraçaram-se no meio do calor das felicitações, dominados pelo amor que os rodeava. Mais tarde, naquela noite, enquanto refletiam sobre como as suas vidas estavam a desenrolar, Clara e Lucas sabiam que podiam enfrentar qualquer desafio juntos. Isto lembra-me da importância de acreditar no melhor das pessoas e de como, ao nos apoiarmos mutuamente, podemos alcançar o que antes parecia impossível, disse Clara, os seus olhos cheios de esperança. Lucas olhou para ela com admiração. Exatamente. Os valores morais e a honestidade são essenciais,
e este amor que partilhamos fortalece-nos todos os dias. Clara sorriu com as palavras de Lucas, olhando para os gêmeos a brincarem felizes por perto, e depois para Lucas, que a observava com um sorriso radiante. Com um novo bebê a caminho, a família com que Clara sempre sonhara estava finalmente a tornar-se realidade. Dominada pela emoção, Clara abraçou os gêmeos e Lucas, e naquele momento, tudo pareceu perfeito. Estamos todos juntos, e é isso que mais importa, disse ela calorosamente. A sensação de segurança e unidade encheu a sua casa, dando a Clara uma paz indescritível. Sabia que a vida teria os seus altos e baixos, mas com o amor como alicerce, nada os poderia abater. Juntos, estavam a construir um futuro onde os sonhos se tornavam realidade todos os dias. Enquanto olhavam pela janela para o vasto horizonte, acompanhados pelo som das gargalhadas dos gêmeos, Clara e Lucas sabiam que o futuro lhes reservava muitas coisas maravilhosas. Prontos para tudo, estavam preparados para enfrentar o que quer que viesse, de mãos dadas, guiados pelo amor a cada passo do caminho. O que achou da história de Lucas e Clara? Partilhe as suas opiniões nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual é a sua pontuação? Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não perca mais contos emocionantes clicando no ecrã final.